Aleluia. Será que você pode levantar mãos santas ao Senhor em sinal de rendição? Sabe, irmãos, entrega o teu coração nesse momento a Ele. Você não está preso ao cântico de uma canção conhecida, mas eu sei que existe palavras do teu coração que sobem como um aroma suave ao Senhor. Nós te adoramos, Pai, porque reconhecemos a tua presença nesse lugar, Senhor. Sim, a tua palavra diz: onde tem 2 ou mais reunidos, ali estarei entre eles. E essa presença já está se movendo em nosso meio, operando em nós, através de nós, mas também apesar de nós. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que nessa oportunidade, nessa noite, se cumpra a tua vontade, se cumpra o desejo do coração do Pai. Espírito Santo, a tua palavra nos instrui que você perscruta as profundezas do Pai e testifica as coisas espirituais com o nosso espírito. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, traz das profundezas do coração do Pai inspiração, respostas, se for necessário, exortação, consolo, despertamento para o nosso coração, Senhor. Espírito Santo, esse culto é seu. Não queremos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Não estamos aqui atrás de palavras persuasivas ou de sabedoria humana. Não estamos aqui atrás de uma pessoa, de um título, de um evento. Estamos aqui por você, Senhor. E a nossa oração é essa: que venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Você pode dizer comigo assim bem forte? Diga: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Não, diga de novo como quem tem consciência. Diga: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Você está pronto, meu irmão? Glória a Deus. Então fala com alguém que está do teu lado, deseja a ele, diga assim: a graça e a paz, meu irmão. Graça e paz não é cumprimento de antigos, não, é o cumprimento do crente, amém? Eita glória, dos mais experientes, né? Obrigado, gente. Eu vou pedir só para o meu irmão do teclado sustentar aí junto comigo, e o louvor ficar atento. No final eu vou chamar vocês. Eita glória. E aí, deu para aquecer as turbinas ou não? Eu me senti no JPN ali, pressionado na fileira da frente. Deu a sensação de JPN mesmo, né? Mas glória a Deus, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou João Albuquerque. E hoje tenho o privilégio, mas também a responsabilidade de estar à frente dessa coordenação de jovens e adolescentes. Quem aqui sabe que o nosso ministério tem uma coordenação só para jovens e adolescentes? Dá um glória a Deus aí. Eita, que bênção, irmãos. Sabe, nós estava falando hoje na aula da escola de ministros aqui. Existe um legado que está sendo transmitido para você. Amém? Existe uma palavra da fé que alcançou os nossos pais, alcançou os meus pais e está alcançando a sua vida hoje. Diga para o seu irmão aí do seu lado, diga: você faz parte disso. Amém? Nós carregamos esse legado da palavra da fé. Oh, glória a Deus. E sabe, enquanto a gente adorava, né, eu comecei a me lembrar um pouquinho de como Deus trabalhou na minha vida para me conduzir ao chamado, me conduzir ao propósito. Isso me fez lembrar de muita coisa. Eu estava vendo vocês aqui pulando, correndo, né, celebrando. E esse é o lugar mesmo de você celebrar, meu irmão. Cuidado para você não ficar lá de longe. Não, para que isso? Ei, é o lugar de celebrar, é aqui dentro da igreja. Ao invés de estar pulando em uma balada, você está pulando aqui para o Senhor, se alegrando. Aleluia. E sabe, eu ficava lembrando como Deus ele me atraiu para o chamado, né, com histórias e testemunhos de grandes homens e mulheres de Deus que marcaram a sua geração. Eu até gosto de usar a analogia da história de Moisés, né? A Bíblia diz que Moisés ele estava naquele deserto depois de fugir do Egito. Quem lembra de Moisés aqui? Fugiu do Egito, estava ali vazio de propósito, de identidade. De repente ele vê uma sarça pegando fogo, mas não se consumia. Aleluia. E ele vai de encontro àquela sarça, e naquela oportunidade a presença de Deus se revela ali e começa a anunciar para Moisés um propósito eterno.
Sabe, irmãos, Deus vai colocar sarças no teu caminho nessa noite, eu creio nisso. Jovens que estavam meio alheio, meio desapercebido. Ei, existe uma sarça pegando fogo que não se consome, que é sobrenatural, te atraindo para o propósito. Aleluia. Tem até uma música que fala isso, né? Como é o início? A tua glória me atraiu. Como é? Como é? Eu poderia estar... Me dá um dó aí, meu irmão, não sei nem se é dó. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Eu não vou cantar para você não ir embora, irmãos. Ei, você está nesse lugar não é por acaso. Existe uma presença se movendo que te atraiu. Oh, aleluia. E eu me lembro quando aquelas histórias de grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que marcaram a sua geração, começaram a queimar no meu coração. Eu tinha 13, 14, 15 anos de idade nessa fase. Quantos aqui tem 15 anos? 14, 15 anos. Pronto, na idade dessa galera aí. Aquela sarça de avivamento atraindo a minha atenção e anunciando um propósito eterno. Sabe, eu lembro de ler aqueles livros, né, Generais de Deus, fica a minha indicação para você. E ele falava de grandes homens e mulheres de Deus que marcaram a sua geração. Ele falava, por exemplo, do irmão William Seymour. Quem conhece o William Seymour aqui? Quem já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa aqui? Se você não ouviu, você vai procurar no YouTube depois desse culto. Tem um documentário top sobre isso. E William Seymour foi um homem negro numa sociedade altamente racista. Ele era filho de ex-escravos, era cego de um olho e semi-analfabeto. Tá bom para você? Alguém extremamente improvável. Oh, aleluia. Mas Deus não vê, irmãos, como um homem vê. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias, as coisas que não são para confundir as que são. Se você se vê despreparado para o que Deus te chamou, você já cumpriu um primeiro cheque ali. O improvável, aquele que não é, mas que vai confundir quem acha que é. Amém? Esse era o William Seymour. Isso a gente está falando do início do século XIX. E esse homem de Deus, ele queria conhecer mais sobre o Espírito Santo. A gente está falando de uma época que a igreja já tinha passado pela reforma protestante, Martinho Lutero, quem lembra disso? Já tinha passado por esse processo. Porém, a chama do Espírito moveu, o fervor do Espírito, isso não estava aceso no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo em sua maioria. E William Seymour, ele lia Atos capítulo 2 e ele ficava na expectativa de viver o batismo no Espírito Santo. Sem ser batizado, ele pregava sobre isso. E conta a história que um dia ele estava com algumas pessoas numa casa, outras pessoas que eram tão sedentas quanto ele, e queriam viver essa experiência, queriam entender o que é que existia nesse lugar do mover do Espírito. E ele estava lá pregando Atos capítulo 2, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Diga comigo, de repente. Ei, irmãos, esteja preparado nessa noite para os de repente de Deus. Aleluia. Irmãos, ele estava numa casa com um grupo de pessoas pequeno, talvez 15, 20 pessoas. Aqui tem o quê? Quase 100, talvez mais do que isso. E naquele ambiente, diga comigo, de simplicidade, a presença de Deus se manifestou ali, irmãos. E de repente um começou a profetizar, o outro começou a falar em outras línguas. Uma mulher que não sabia tocar nenhum instrumento, ela foi num piano velho e começou a tocar de forma maravilhosa. Diga comigo, avivamento. E de repente aquele culto nas casas começou a pegar fogo. E tem relatos de vizinhos que foram reclamar do barulho quando a porta se abriu, que eles foram lá, abriram a porta, eles se depararam com aquela atmosfera de unção, e eles se ajoelhavam e se arrependiam dos seus pecados. Pessoas que passaram nas ruas, irmãos, isso tem fatos, né, documentados, que viram de longe aquele movimento e achavam que a casa estava pegando fogo. E chamaram os bombeiros. Mas esse tipo de fogo o bombeiro não consegue apagar não, meu irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro também de o grande homem de Deus, o apóstolo da fé, o irmão Smith. Diga comigo, Smith Wigglesworth. Esse é mais difícil, né? E o nosso querido, vamos chamar ele só de Smith, né? Fica mais fácil. Nosso irmão Smith, sabe, ele nasceu numa época, né, onde ele não tinha tanto acesso à revelação da palavra. E quando ele se converte, ele passa por algumas experiências na sua região de enfermidade, de algumas situações lá na área. E, irmãos, ele ficou tão irado com a enfermidade, que ele começou a receber uma revelação
Tão simples, diga comigo, simples. Qual era a revelação? O diabo bota enfermidade, mas Deus é quem cura, Deus é quem restaura. Sabe, irmão, simplicidade nunca foi a semelhança ou sinônimo de ausência de poder. Amém? Esse homem tinha uma revelação simples, mas extremamente poderosa. Hoje a gente tem uma matéria, né? Cristo é aquele que cura, várias aulas, 7 aulas no Rema. Tem na escola de ministros sobre isso também. Aquele homem só tinha essa revelação, esse fragmento de uma palavra da fé que nós temos hoje. Mas foi, diga comigo, suficiente. Aleluia, o ministério daquele homem de Deus foi marcado por milagres, sinais, prodígios, ressurreição de mortos, irmãos. Uau! Eu lembro, por exemplo, do ministério da irmã Catherine Kuhlman, né? Se você viu hoje alguma imagem, algum vídeo dela, você vê que ela era uma mulher bem estranha. Com os vestidos brancos longos assim. Mas sabe, irmãos, aquela mulher, ela tinha tanta consciência da presença do Espírito Santo que habitava nela, que quando ela chegava no auditório, naqueles cultos, a simples presença dela naquele lugar, e não a presença dela, mas a consciência da presença que ela hospedava, começava a afetar o ambiente. E as pessoas começaram a ser curadas, tocadas, batizadas, despertadas, antes mesmo do culto começar. E ela pregava sobre o Espírito Santo, falava sobre ele, e enquanto ela falava, o Espírito Santo se movia naquele auditório. Uau! Eu me lembro de nosso irmão Kenneth Hagin, que na sua adolescência, na idade de muitos aqui, estava no leito de enfermidade, esperando a morte, com uma doença incurável no seu coração. Até chegou o ponto da sua família perguntar qual era a música que ele queria no seu funeral. Diga, misericórdia. Imagina seu pai, sua mãe, sua avó: ei, qual é a música que tu quer no teu funeral? Misericórdia. Para trás de mim, Satanás, né? Mas ele estava a ponto de morrer. Oh, aleluia. Mas sabe, ele descobriu uma simples revelação da palavra. Marcos 11, 23. O que é que diz lá? Alguém sabe? Se disser, uau, a este monte, sem duvidar, crendo que assim se fará, ergue-te e lança-te no mar. O que é que vai acontecer? Assim se fará. É a fé que opera pelo amor. É a fé que a gente tem, o espírito da fé, por isso cremos e falamos. Ele tinha essa revelação da fé, irmãos, em Marcos 11, 23, e foi suficiente para levantá-lo do leito de enfermidade. Sabe, eu fico imaginando, e aí é uma especulação própria minha, o dom da fé entrando em operação na vida daquele homem e preservando aquele coração frágil até o final da sua vida. Uau! E essa mensagem da fé, que começou através do irmão Hagin e outros que foram levantados na mesma época, ela nos alcançou hoje, meu irmão. Aleluia. Sabe, eu me lembro também de um homem de Deus que já se foi, chamado apóstolo Bud Wright. Esse caminhoneiro, um pouco bruto, que não tinha muita instrução, que estava lá vivendo a sua vida no Alabama, caipira. De repente, ele escuta falar de Jesus, ele aceita Jesus, a sua vida é transformada. E ele recebe uma direção e um propósito de Deus, dizendo: vá para o Brasil libertar o meu povo. Uau! E ele e Mama Jane vieram, não tinha dinheiro suficiente, não tinha o idioma, eles não falavam português, eles não tinham um povo aqui esperando eles, dizendo: venham, a gente alcança vocês, cuida de vocês. Não tinha nada disso. Mas, irmão, diga para a pessoa do teu lado: tinha uma palavra. Diga agora: é suficiente. Eles tinham uma palavra da parte de Deus. Uau! E hoje, irmãos, somos mais de 500 igrejas Verbo da Vida. São mais de 13 mil alunos nas escolas por todo o Brasil e no mundo. Um avivamento da palavra da fé está sendo exportado do Brasil para as nações, irmãos. E a nossa missão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Vamos falar isso juntos? Diga comigo: alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. É a nossa visão, irmãos. É o que corre no nosso DNA. Uau! E por que eu estou falando sobre esses homens de Deus que já passaram?
Eu não estou falando isso para a gente ficar como quem olha para um retrovisor saudosista com o que Deus fez no passado. Eu estou trazendo esse histórico para você, para te perguntar o que Deus tem me perguntado e a nossa geração. O que Deus tem para fazer hoje e agora na nossa geração, através da sua vida. No seu bairro, na sua escola, na sua universidade, na sua igreja, no seu grupo de jovens. O que é que Deus tem para fazer? Oh, glória a Deus. Sabe, irmãos, Deus ele não deixou de desejar se mover em nosso meio. Deus ele não estava antigamente, agora eu vou derramar cura, agora eu não vou. Não, Deus é o mesmo. Amém? Deus é o mesmo. Deus está com a sua mão estendida, ela não está remissa, ela está lá disponível para liberar tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós já temos na sua palavra. E eu te pergunto nessa noite de Esquenta JPN, o que Deus quer fazer na nossa geração através da tua vida hoje? Ah, mas eu não sou apóstolo Bud, eu não sou Catherine Kuhlman, eu não sou Billy Graham, eu não sou esse povo. Ei, você é você. Olha que revelação, diga eu sou eu. Existe um DNA, irmãos, próprio, uma identidade própria e um chamado e um propósito exclusivo que Deus te confiou. Não importa se você é improvável, não importa se você não tinha instrução suficiente, não importa de onde você veio. Oh, aleluia. Deus tem um negócio para fazer na tua vida e através da tua vida. Amém. Aleluia. Mas sabe, irmãos, eu lembro de olhar para essas histórias de avivamento e desejar viver essas coisas. Quem aqui não deseja viver, né, momentos de experiências onde vai ter salvação em massa, muitas pessoas sendo atraídas para aceitar Jesus, pessoas curadas, pessoas libertas de demônios, milagres, prodígios. Quem aqui não deseja essas coisas? Você pode responder, quem deseja essas coisas? Amém. Nós desejamos isso e é lícito, devemos desejar, devemos orar, devemos crer nessas coisas. Mas irmãos, Deus começou a me trazer a uma maturidade nesses anos, né? Inicialmente atraído ao chamado por essa questão de avivamento. E essa palavra de avivamento nunca parou de ecoar no meu coração. Mas uma maturidade tem me trazido a uma consciência simples, que é o seguinte: todas essas coisas, salvação em massa, cura, sinais, prodígios, pessoas, né, em massa sendo batizadas, sendo atraídas para o propósito, despertamento de jovens, tudo isso é apenas, diga comigo, efeito. Efeito. O que é um efeito? O efeito é uma consequência de algo. Todo efeito, diga comigo, tem uma causa. Amém. E às vezes a gente está olhando muito para o efeito e desejando e orando, querendo o efeito, mas esquece que o efeito ele só é produzido por uma causa, ou por algumas causas. Um exemplo simples, eu gosto de um bolo que a minha mãe faz. E quando eu chego lá eu peço, mãe, faz aquele bolo, e às vezes quando eu aperreio muito ela faz. Mas seria tolice da minha parte desejar o bolo, num contexto que eu fosse fazer o bolo, vamos imaginar isso. Desejar aquele bolo, desejar esse efeito sem conhecer os ingredientes e o processo necessário para fazer aquele bolo, sim ou não? Amém? Não adianta querer o efeito, querer o bolo pronto se eu não souber os ingredientes e os processos que é necessário para aquele bolo ser feito, ser cozinhado, ser assado, enfim, todo o processo. Amém? Então Deus tem me levado a parar um pouco de olhar para o efeito. Sim, desejo o efeito, creio que o efeito vai se manifestar de forma intensa nesses últimos dias, nessa geração. Mas eu preciso olhar para a causa, para o que está gerando esse efeito, para o que vai gerar esse efeito nos nossos dias. Você está comigo? Tem alguém aqui comigo? Diga para o seu irmão, acorda aí, irmão. Diga, é para esquentar, não para dormir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Podemos entrar na mensagem agora, sim ou não? Amém. Só se você der um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Glória a Deus. Então Deus está nos levando a parar de olhar para o efeito e olhar para a causa. E dentro das causas que a gente poderia elencar aqui, tem uma que eu quero me deter um pouco mais nessa noite. Abra comigo em Joel. Joel no capítulo 2, no verso 28. É um texto bem conhecido, ele é citado também em Atos capítulo 2, na verdade ele tem parte do seu cumprimento em Atos 2.
Aleluia. E a Bíblia diz assim, verso 28. E acontecerá depois, diga comigo, depois. Vamos entender isso já já. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão, diga comigo, visões. Oh, aleluia. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Pergunta para o seu irmão, você está tendo sonho ou visão, irmão? Se estiver tendo visão é jovem, se estiver tendo sonho já é mais experiente, né? Servos profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Uau! Ei, irmãos, Deus quer compartilhar com você visão, propósito, destino, coisas, estratégias, projetos para o futuro, para o teu propósito, para a nossa geração. Existe visão disponível para você. Agora eu quero que você perceba que quando Joel profetiza, ele diz, e acontecerá, diga de novo, depois. Se ele fala depois, é porque tem algo antes, sim ou não? Sim. E o que vem antes desse derramar? O que vem antes desse... Isso aqui que ele está citando, isso é um avivamento. Derramarei do meu espírito, filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Isso é avivamento. Mas o que vem antes? Oh, aleluia. Você está pronto, irmãos? Joel capítulo 2, verso 12, eu vou citar para você. Vamos ver o que vem antes desse avivamento. O Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando em sinal de arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor. Verso 15. Toquem trombetas no Monte Sião. Anunciem um dia santo de jejum. Convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mande que eles se purifiquem, que venham todos, velhos, crianças, até criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. Parece um pouco com o que a gente está vivendo aqui, né? Tem criança, tem velho, tem jovem, tem recém-nascido quase. Acontecerá depois. E o que vem antes, para que esse depois se materialize, para que essa consequência, esse efeito aconteça? Arrependei-vos, purificai-vos, não rasguem as vestes, rasguem o coração. Sabe, irmãos, naquele contexto, esse arrependimento, né, esse luto, ou até mesmo essa tristeza, eles evidenciavam com as vestes rasgadas. Então, esse sinal de rasgar as vestes era um sinal externo de arrependimento. Mas Deus estava dizendo, ei, eu não quero as vestes rasgadas, eu não quero algo externo, eu não quero algo que pode ser maquiado, eu quero o coração. O que eu estou tentando trazer para nós nessa noite, o que Deus está falando ao nosso coração essa noite, irmãos, é que isso que nós temos desejado, que podemos chamar de avivamento, isso tem uma causa, irmãos, e muito dessa causa está em buscá-lo, está em arrependimento, está em santificação. Aleluia. Eu já sabia que você não ia correr nessa palavra, mas eu não estou me importando com isso não, irmãos. Porque acontecerá depois. Todo o grande mover de Deus na história da humanidade foi precedido por um mover de santificação, de purificação e de arrependimento. Sabe, essa é uma noite de esquenta de fogo, mas não é esse fogo que você vai simplesmente ficar pulando aqui, não. É um fogo de purificação. Purificação das tuas motivações, purificação do teu comportamento, purificação das tuas intenções. Aleluia. Você está comigo? Todo o mover de Deus sobre a terra foi precedido de um movimento de busca, sede, fome, arrependimento e santificação. Amém? Posso te dar algumas outras provas. 2 Crônicas 7:14. Você conhece esse texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus os ouvirei. Consequência e efeito: perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Aleluia.
Êxodo 19, verso 10, Deus diz a Moisés, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos vossos olhos, diante de todo o povo no monte Sinai. Oh, aleluia. Santifiquem, se arrependam, se purifiquem. Ingredientes dessa mistura para esse efeito que a gente tem procurado. Chegou o tempo, irmãos, da gente parar dessa busca romântica por avivamento, dessa busca ilusória por avivamento. Chegou o tempo da gente fazer uma busca com maturidade, com entendimento, entendendo que essa busca começa com arrependimento. Essa busca começa por uma decisão, diga comigo, decisão em se santificar cada dia. Como Nívia pregou aqui, a gente viu nesse corte, que coisa maravilhosa. Aquele que se santifica, aquele que é santo, não é quem nunca se suja, é quem sempre se lava. Aleluia. Glória a Deus. Mas João, olha para esse mundo, olha para a sociedade, olha para o tanto de tentação, olha para o tanto de distração, tem tanto pecado aí fora, mas sabe, irmãos, a Bíblia já previa isso, e ela diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se existe uma medida de iniquidade aqui, existe muito maior graça para que você se mantenha firme, para que você não desista, para que você permaneça. Aleluia. Mas se apropriar e viver debaixo dessa graça é uma questão de decisão, irmãos. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, oh, que palavra maravilhosa, sem santidade ninguém verá a Deus. Oh, glória a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E a gente às vezes canta, só quero ver você. Ei, não vai ver se não tiver santidade. A Bíblia também diz, sede santos como eu sou santo, como Deus é santo. Sabe, irmãos, Deus não iria requerer de nós algo que não é possível, porque isso não é justo, e Ele é justo. É possível andar e viver uma vida de integridade, de santidade. Eita, glória a Deus, diga comigo, Deus está falando. Sabe, eu lembro de um grande avivamento também no país de Gales, né? Esse avivamento foi conduzido por um jovem avivalista chamado Evan Roberts. Depois você pesquisa sobre ele. E esse homem de Deus, ele foi levantado durante essa fase, né? Ali entre o século XVIII e XIX no país de Gales. E ele promoveu, irmãos, um avivamento que é interessante, que esse avivamento teve sim efeito de sinais, de prodígios, tudo isso. Mas um dos grandes efeitos desse avivamento foi um movimento de santificação daquele país. Os bares começaram a ser esvaziados, os prostíbulos não tinham mais demanda e o povo estava tudo dentro de igreja. Ei, irmãos, começa a mentalizar isso, a olhar para essa perspectiva no teu bairro onde a tua igreja está plantada. Os bares, os botecos começando a se esvaziar, pessoas sendo atraídas para a igreja. Aleluia. É possível, irmãos. Agora, esse efeito, ele nasce de uma decisão, ele nasce de uma resposta minha e sua, que já conhece essa palavra. Sabe, irmãos, eu tô muito desejoso de viver aquilo que Deus tem para nós na plenitude. Chega de superficialidade, gente. Ei, ou o evangelho é real e poder de Deus para transformar vidas, ou a gente sai daqui e vai fazer outra coisa. Um homem de Deus, né, eu acho que é o C.S. Lewis, ele diz, se o evangelho é verdade, se o evangelho não é verdade, ele não tem nenhuma importância. Se ele é verdadeiro, ele tem total importância. O que ele não pode ser é de meia importância. Estou parafraseando aqui. Uau! Aleluia! Sabe, irmãos, eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir. Eu não estou aqui para pregar nem o que eu quero falar, porque, sendo bem sincero, vendo vocês pular aqui, eu fui muito tentado a pegar uma outra mensagem, mas eu quero pregar aquilo que está no coração de Deus, porque Ele está nos convocando nesse tempo, irmãos, para arrependimento. A vida cristã, sabe como ela começa? Lucas 14, 25. Se você quiser me seguir, quem quer seguir a Jesus Cristo aqui?
Pronto, eu vou te dar a receita. Se quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Tem duas portas, uma é larga, uma você passa do jeito que você quiser, você faz o que você quiser, você vive do jeito que você quiser. Agora o final dela é um destino de condenação e morte eterna no inferno. A outra porta é estreita. A outra porta só passa quem tiver as cruzes no seu lombo. Que cruz é essa, João? Autonegação. Negar a si mesmo. Quem não amar mais a mim do que ao seu pai, a sua mãe, a sua filha, a sua esposa, a sua própria vida, não é digno de mim. Essa é a cruz. E a porta de entrada é essa. João, achei que ser cristão era mais leve. Eu tô achando que Jesus, ele pede muito de nós. Ei, não é muito não, é tudo. Não é muito não, é tudo mesmo. É toda a sua vida, é todo o seu desejo, é os seus planos. Porque o evangelho não é sobre aquilo que nós queremos, irmãos. O evangelho é sobre Ele, é sobre o Cordeiro que foi imolado. E a sua vida foi comprada. Quando você aceitou Jesus Cristo, você aceitou Ele não só como Salvador, mas como Senhor. Sabe, está forte no meu coração. Sabe, existe uma estatística. Se você pesquisar no Google agora, você vai encontrar algo em torno de 70% a 80%. Estatística de cristãos no Brasil. Você vai ver lá dizendo que tem 70% a 80% de cristãos ou pessoas que se dizem cristãs no Brasil. Mas se cristão é de fato discípulo de Cristo, e se discípulo de Cristo é quem nega a si mesmo e carrega a sua cruz, eu particularmente, na minha humilde opinião, questiono essa estatística. Porque se a gente tivesse 80% de discípulos de Cristo na essência da palavra, o nosso país estava completamente diferente. Amém? Mas eu tenho orado por uma geração que vai pegar novamente as suas cruzes. Pessoas que largaram a cruz para viver um evangelho mais ou menos, um evangelho light. Não existe evangelho light. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem purificação. Não existe. Isso que você achava que era evangelho é um evangelho fake. Não existe. Tem gente aí fora, e graças a Deus não é a nossa igreja, não é o nosso ministério, que está pregando o evangelho sem transformação. Isso não é evangelho. Irmão, você pode entrar nas portas dessa igreja e qualquer outra igreja da vida como você tiver, mas nesse lugar você vai receber transformação. Nesse lugar você vai ser exortado a parar de pecar. Quando aquela mulher adúltera jogada aos pés de Jesus estava sendo condenada, o que é que ele disse? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A galera começou a sair. E aí, mulher, cadê os teus acusadores? Se foram. Diga comigo, misericórdia. Jesus, ele tinha cumprido o critério, porque ele não tinha pecado, ele poderia condenar aquela mulher. Mas ele fez o quê? Usou de misericórdia. Esse é um ambiente de misericórdia. Calma, não estou com raiva de você não. Ei, se você está passando por alguma situação, está errando, está caindo, está tudo bem, esse é um ambiente de restauração mesmo. Isso aqui é como um hospital espiritual, meu irmão. Aleluia. Mas tenha algo em mente, nesse lugar nós fazemos a mesma coisa que Jesus fez. Cadê os teus acusadores? Se foram. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. A mesma misericórdia e graça que nos tirou do lamaçal de pecado, ela nos proporciona a possibilidade real de viver uma vida sem pecado. Oh, aleluia. Sabe, eu oro para o temor do Senhor ser restaurado em nossos corações. Eu me lembro de um jovem que chegou para mim e ele vinha caindo nas mesmas coisas. Ele disse: João, eu vou conversar com você de novo sobre isso, e eu já fico até triste vendo o seu olhar comigo. Eu disse para ele: meu irmão, você não deve temer o meu olhar não. Você deve temer aquele que tem olhos como chama de fogo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Sabe, tinha muita coisa aqui, mas a gente vai citando e tocando aquilo que Deus tem para nós. Eu gosto de um conceito do temor do Senhor que o John Bevere ele usa em um dos seus livros. Eu acho que é o livro Temor do Senhor, inclusive. E ele diz: o temor do Senhor é um profundo, diga comigo, profundo e permanente. Profundo e permanente respeito e reverência pela pessoa de Deus.
e por todas as coisas que ele declara santo. Temer ao Senhor é tremer profundamente, com reverência, diante do privilégio da sua presença e da sua maravilhosa palavra. Temer ao Senhor é um profundo e permanente respeito por quem Deus é. Diga comigo, por quem Deus é. Sabe, irmãos, está na hora da gente parar dessa vida superficial de crente que só busca a Deus pelo que Ele pode fazer. Ei, buscar a Deus pelo que Ele pode fazer, me perdoe a sinceridade, mas não é ser cristão, é ser um mercenário, um interesseiro. Sabe o que é um cristão de fato? Buscar a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Foi isso que Paulo disse. Aquilo que para mim era lucro, aquilo que para mim era valioso, aquilo que para mim era motivo de ganho, hoje considero como perca. Por quê, Paulo? Pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. De perceber que Ele é tão precioso, que a minha vida, os meus desejos, as minhas metas pessoais, elas já não fazem sentido diante do propósito eterno que Ele me convida a viver. Eita, glória a Deus. Temer ao Senhor. Sabe, um ambiente de temor ao Senhor, de reverência, ele atrai a manifestação do poder de Deus. Mas um ambiente de irreverência, de incredulidade, ele espelha a manifestação do poder de Deus. Nós temos um exemplo claro lá no Evangelho de Mateus. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando naquela terra natal onde ele era conhecido, onde ele cresceu. E as pessoas olhavam e diziam: não é esse Jesus que cresceu em nosso meio, o filho de Maria, que brincava aqui na rua? Não é esse aí? Começaram a tratar Jesus como normal, com uma irreverência, sem honrar a unção. Resultado, a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, por causa desse ambiente de falta de reverência. E eu fico me questionando sinceramente, irmãos, o que poderia acontecer se nas nossas reuniões nós viéssemos para o culto debaixo de uma atmosfera de reverência tão genuína, de uma expectativa tão ardente daquilo que só Deus pode fazer. Ei, irmãos, o Evangelho não é coach, o Evangelho não é autoajuda, o Evangelho é poder de Deus para transformação, não é palavras persuasivas. Eu tenho muito cuidado com uma onda que está se levantando aí em muitas igrejas, de tudo muito gourmet, de tudo muito empresarial. Ei, a organização, a excelência é uma coisa, mas nunca vamos negociar a presença de Deus, o seu poder, para fazer uma palestrinha animada que vai elevar os teus níveis de dopamina. E você achar que sentiu a presença. Não é sobre sentir, Ele está aqui, Ele está se movendo, Ele está curando, Ele está tocando. Ei, irmãos, o Evangelho é poder de Deus. A nossa oração em nossos cultos é: Pai, eu não quero um ambiente de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas de demonstração de poder, de Espírito. Você está comigo? Você me aguenta falar mais alguns minutos? Hebreus capítulo 12, verso 28. Eita, glória a Deus. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com, diga comigo, reverência, e diga comigo, santo temor. De modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer avivar o temor do Senhor em nossos corações. Sabe, Deus, Ele é amor. Deus, Ele é misericordioso. Deus é papai do céu. Deus, Ele é esse paizão, esse amor, essa misericórdia materializada que nos alcançou. Deus é tudo isso. Mas deixa eu te dizer, na mesma medida que Ele é amor, na mesma medida que Ele é misericordioso, na mesma medida que Ele é papai do céu, Ele é justiça, Ele é soberano, e de Deus não se zomba. Você está comigo? Aleluia. E não acho que Deus é um Deus bipolar, que hora está alegre, hora não está, que hora está amando e hora está trazendo algum juízo. Não, quando Deus, Ele traz justiça, Ele está sendo amor.
E quando Deus está agindo em misericórdia, Ele está agindo em justiça também. Ele é tão justo que Ele sabia que o pecado tem um preço que nós não poderíamos pagar, mas em sua justiça Ele materializou o amor no mundo através de Jesus Cristo, dizendo: ei, a justiça é que alguém pague o preço, mas eu sou amor, eu pago o preço. Aleluia. Temer ao Senhor vai te proteger das ciladas do diabo. Olha o que esse conceito, né, do John Bevere, ele fala. Aleluia. Temer ao Senhor é honrar o que Ele honra, é amar o que Ele ama, é detestar o que Ele detesta, é fazer do interesse dEle o nosso interesse. Agora preste atenção nisso para você não me entender errado. Temer ao Senhor é uma disposição interna que produz medo, pavor e terror diante da possibilidade de ofender a Deus e a sua presença. Preste atenção aqui. Eu não estou falando de ter medo de Deus, terror de Deus, pavor de Deus, porque a Bíblia diz que o amor verdadeiro, ele lança fora todo o medo. Amém? Mas o que John Bevere está dizendo aqui é que quem teme ao Senhor tem terror, pavor, só de pensar na possibilidade de ofender a Deus e a sua presença. É como José no Egito, quando ele estava sendo atentado por aquela mulher, a mulher de Potifar: deita comigo, vem, deita comigo. E ele faz o que? Ele diz: como eu cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? E ele corre deixando as roupas, a túnica nas mãos daquela mulher. O que é isso? O pavor só de pensar de ofender a presença dele. Não porque tem medo dele, mas porque reconhece com profundo e permanente respeito e reverência quem ele é. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer se manifestar nos nossos dias, gente. Eu creio do fundo do meu coração que existe um mover de Deus para o Brasil, que não vai ter uma placa de denominação. A gente fala e exalta a nossa visão, mas irmãos, nós somos mais uma visão que Deus colocou no coração de um homem, e tem crescido e tem avançado debaixo da inspiração de Deus. Tem tantos outros irmãos e irmãs aí fora que tem outra placa de igreja e são tão irmãos e irmãs quanto a pessoa que está do seu lado. Aleluia. Eu falava na aula da escola de ministros agora há pouco. Eu tenho me conectado com líderes de jovens de outros ministérios, de outras igrejas, e como é maravilhoso testemunhar o que Deus está fazendo no reino de Deus aqui no Brasil. E o que Deus está fazendo também no Verbo da Vida, nessa juventude aqui no Brasil. Sabe, irmãos, eu declaro um novo tempo sobre esses jovens aqui do Ceará. Não é por acaso que nós estamos aqui. Não foi só, vamos fazer um esquenta, um movimento. Não, não é sobre um movimento. É sobre uma visão. É sobre uma inspiração. Você está comigo? Mas todo mover de Deus, ele foi precedido por pureza, santificação, devoção e arrependimento. Eu me lembro do pastor Bud ministrando na igreja. E ele dizia: arrependimento é você estar indo por um caminho e você vê que está errado, você se arrepende e mudança de rota. Amém? Arrependimento não é você chorar, você ficar culpado. Não, isso é condenação, isso é culpa. Mas existe uma tristeza em Deus, segundo Deus, que essa sim produz arrependimento. E o que é arrependimento? Diga comigo: mudança. Sabe, irmãos, eu questionaria o cristianismo de alguém que nasceu de novo e está há anos nas mesmas questões, nos mesmos dilemas, nos mesmos pecados. Ei, que tipo de cristianismo é esse? Porque cristianismo envolve arrependimento. E arrependimento nos coloca nessa postura, como a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais até ser dia perfeito. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória, na sua própria imagem. Agora, como é que a gente desfruta disso? Vivendo e decidindo viver a plenitude do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, e a gente precisa falar sobre isso. Pornografia e masturbação é pecado. Eu sei que muitos de vocês estão lidando com isso. Eu sei porque é estatística. Eu sei porque eu já fui da tua idade. Eu sei porque eu aconselho os jovens todos os cultos sobre alguma coisa nesse tema. E nós temos começado lá um movimento dizendo assim: ei, confesse o seu pecado, procure um líder, procure um irmão mais velho na fé e fale e se exponha, porque esse lugar de exposição é um lugar de transformação. É pecado você transar com a sua namorada, com o seu namorado fora do casamento.
Tá escandalizado que eu falei essa palavra? E você que faz? Pior ainda, irmãos. Aleluia. Arrependimento, mudança de rota. Eu fazia, mas o evangelho chegou, já não faço mais. Ah, João, mas eu estava caminhando certinho e caí. Tudo bem, existe um advogado à destra do Pai que intercede por nós, que viveu as mesmas tentações, que viveu as mesmas circunstâncias. Não tem problema, se levanta, bate a poeira e diz: eu pequei, mas me arrependo e não vou pecar mais. Deus está dizendo para nós essa noite, irmãos, alguns de nós temos que parar de depender da misericórdia e passar a viver pela graça. Como assim? A misericórdia se renova a cada manhã, está disponível. Se você pegar hoje, amanhã tem misericórdia, pecar amanhã de novo, no outro dia tem misericórdia. Sempre tem misericórdia da parte de Deus. Mas melhor do que viver dependente da misericórdia é viver na graça. O que é a graça? A capacidade de viver a vida cristã, não debaixo da força do seu braço. Mas Senhor, eu sou fraco, eu sou frágil. O que é que Deus disse para Paulo? Ei, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Glória a Deus. Fecha os teus olhos um pouquinho. Vou pedir para o pessoal diminuir as luzes nesse momento. O louvor pode subir. Aleluia. Ora brada canderedere brabababash. Credere broso condoro bradara babamama. Ei, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Oh, desapego das coisas desse mundo. Sim. Uma geração que não vai ter as suas próprias vidas como preciosas. Oh, uma geração que decide negar a si mesmos. Que decide viver uma vida que agrade ao Senhor, se santificando. Oh, se lavando, se purificando. Sabe, Deus quer tratar também, fica com os olhos fechados como você está. Deus quer tratar também com pessoas que estão em condenação, porque você cai nas mesmas coisas. Enquanto eu falava, isso até ficou borbulhando no teu coração. E essa condenação, ela vem e te torna apático e às vezes te deixa meio indiferente aos ambientes de culto. Mas sabe, Deus ele quer tratar o teu coração nessa noite dizendo: ei, aqui você encontra misericórdia e aqui você encontra graça para não viver mais nesse ciclo vicioso de pecado. Oh, bradaracandere rodosso cochedere brabababas. Santo, santo, santo. A gente pode cantar uma canção que declare a santidade dele? Pensem sobre isso, cantem essa canção. Se não tiver uma música pronta, a gente pode cantar o que está no nosso coração. Mas eu percebo essa nota, assim como os anjos estão lá cantando santo, santo, santo. Sabe, exaltar a santidade dele nos coloca nessa atmosfera de entender que ele nos resgatou para que vivamos essa santidade. Oh, aleluia. Tu és santo, Senhor. Santo, 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 santo. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Oh, aleluia. Eu percebo um momento de autoexame. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele examina a si mesmo. Você não precisa que ninguém te aponte isso, aquilo, outro. Você pode se examinar nesse momento. Santo, 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 santo. Redere candara brabababa shikedere bros. Rab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 a shikedere bros. Rababababababa sho. Rebara cantara basso de bros. Já estão chegando aqui.
Agora fique de pé no seu lugar e exalte a santidade dele, meu irmão. Fica de pé, adora ao Senhor. Se quebranta diante da presença dele. Arrependei-vos, humilhai-vos, santificai-vos. Oh, aleluia. Só tu és santo, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Ei, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Limpo e santo. Oh, aleluia. Limpo e santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Arrependei-vos. A Bíblia fala: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte em momento oportuno. Humilhai-vos. Não rasguem as vestes, mas o coração. Não rasguem as vestes, irmãos. Que não seja uma reverência, uma busca, um arrependimento de aparência, mas que seja de coração. Sabe, irmãos, deixa eu te falar algo. Nós vamos sim viver e experimentar daquilo que Deus Ele quer fazer no nosso meio, nessa geração. Deixa eu te falar, nós não vamos viver das brasas de avivamentos passados, tá bom? Nós não vamos viver das experiências dos outros. Nós vamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Podem roubar tudo de você, mas ninguém tira de você uma experiência com Ele. Alguns aqui vai ser como Jó, que disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas deixa eu te dizer, quer ver ao Senhor? Santidade. Quer ter experiências com Ele? Santidade. Purificação. Senhor Espírito Santo, fecha os teus olhos. Espírito Santo, eu oro nessa noite. Vem com o teu fogo purificador, passando pelos nossos corações, provando as intenções, nos conduzindo, nos exortando, nos consolando, nos levando a um lugar de arrependimento, nos levando a um lugar de entrega, nos levando no lugar de autonegação, nos levando a entender que aquele pecadinho de estimação, ele precisa ser confessado. Oh! E eu oro, Pai, que debaixo dessa atmosfera de reverência, de temor, de um profundo respeito, de um permanente respeito e reverência por quem você é, Pai, nós vamos desfrutar daquilo que é o efeito do teu poder, da manifestação, de avivamento para Fortaleza, de avivamento para o Ceará. Levanta as tuas mãos, eu quero declarar coisas sobre a tua vida, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que esses jovens, esses adolescentes, essa geração, nessa cidade, nessa região, não vai se moldar ao sistema desse mundo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o teu Espírito Santo trazendo ao coração deles esse despertamento, esse inconformismo, essa sede, esse desejo de viver a plenitude daquilo que você tem para nós. Não um pouquinho ali ou um pouquinho ali, mas a plenitude, as experiências que você quer desenvolver através de um relacionamento, através de uma postura de santidade.
Eu oro em nome de Jesus. Eu queria que todos os líderes de jovens e adolescentes que estão aqui viessem aqui na frente. Todos vocês que lideram jovens e adolescentes, por favor, venham aqui na frente bem rápido. Eu queria que vocês pegassem nas mãos uns dos outros, fazendo uma grande corrente aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Sabe, em primeiro lugar eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que abraçou essa convocação. Quero me colocar pessoalmente à disposição para ajudar no que vocês precisarem, no contexto do departamento de cada um de vocês, da igreja. O que tiver a meu alcance, pode contar conosco. Mas eu quero também orar com vocês, não por, mas com vocês. Sabe, essa imagem de unidade, irmãos, isso vai nos levar a um ambiente de uma atmosfera de atuação muito maior do que já houve até hoje em Fortaleza e no Ceará. É nesse ambiente de entender que a gente não está competindo, a gente não está se comparando, que a gente está remando para um mesmo destino, a gente está buscando salvar a mesma geração. É essa consciência onde Deus vai ordenar a bênção em manifestações mais consistentes do seu poder nos nossos cultos de jovens, nos nossos ajuntamentos, nas nossas reuniões. Eu queria que todos vocês, de fato, intencionalmente, estendessem as suas mãos para a gente orar por eles junto, orar sobre essa geração. Pai, em nome de Jesus, nós temos aqui essas lideranças, Pai. Eu também, assim como eles, tenho essa experiência de estar à frente de jovens, liderando um grupo. Pai, nós oramos assim como em Atos capítulo 4, concede aos teus servos ousadia, Senhor. Olha para os teus adversários, olha para os inimigos, olha para as ideologias que têm se levantado e concede, Pai, aos teus servos ousadia. Ah, ousadia. Porque nós não vamos nos prostrar, nós não vamos nos negociar, nós não vamos abrir mão da palavra que nós recebemos, dos princípios. Pai, nos inspira como liderança a influenciar essa geração. Nós não dependemos da força do nosso braço. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos que não sabemos fazer sozinhos, e nós dependemos da Tua santa presença, e nós dependemos da Tua unção, e nós dependemos da Tua inspiração. Oh Pai, eu oro e declaro refrigério sobre as nossas vidas agora, como um vento suave. Porque não vai ser pesado, não vai ser pesado, não vai ser pesado. Refrigério em nome de Jesus. Ei! Oh, vamos orar um pouquinho em outras línguas e sentir a direção do vento nessa noite. Ei, arabra narabase que tele barabababa. Ei, oh, ha ha ha. Hey, hey. Rabarabacandala barababababas. Broboroco terede brabababache. Hey, ay 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 abaso. Radaracase. Rie bro bababababababase que. Ha ha ha. Hey. Em lugar de vergonha, dupla honra. Não serão envergonhados, não serão confundidos. Eu quero convocar vocês jovens a começar a vir e tocar as costas deles. Vocês vão orar por eles tocando as costas deles, homens com os homens, mulheres com mulheres. Vai orando pelos líderes, não precisa ser necessariamente o seu líder. Pode orar por outro líder, toca as costas deles. Homens com os homens, mulheres com mulheres. Oh, rabacanda lá barabás. Tem líderes aqui, tem líderes ali. Oh, rabrababá, socochedere, bradarabadá, cede. Rabababababá, redere candarabá. Sim, Senhor.
capacidade do alto, Pai. Ei! Inspiração, 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 inspiração. Ei! Será diferente. Será diferente. Será diferente. Brabacanda la barabaxere dere bro. Em nome de aleluia. 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 Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, para cumprir a Tua vontade, para guiar essa geração, Senhor. Oh, dizemos sim à Tua vontade. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Que venha o Teu reino sobre Fortaleza. Que venha o Teu reino sobre o Ceará. Que venha o Teu reino sobre cada departamento de jovens e adolescentes representados aqui nessa noite. Que venha o Teu reino e seja feita a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Com reverência, vai voltando aos poucos para o teu lugar. Obrigado, Pai, por tudo que você fez nessa noite. Mas se mantém conectado a esse ambiente de reverência. Aleluia. Sabe, nessa noite eu também quero abrir como oportunidade para você que veio e você ouviu essa palavra, e você ouviu sobre arrependimento, e você ouviu sobre um evangelho que transforma. E eu quero falar com você que deseja fazer Jesus Cristo teu Senhor e Salvador. Eu quero falar com você que estava afastado, que estava frio e deseja se reconectar com a família de Deus, com o evangelho, com Jesus Cristo. Você ouviu a palavra, tem só duas portas. A porta larga te leva a uma morte eterna, e o convite é para entrar na porta estreita, ou para se reconectar a essa porta que jamais você deveria ter se afastado. Se você está aqui, você é essa pessoa, venha correndo aqui na frente, porque eu vou orar pela sua vida. Se reconectar, se reconciliar. Amém, glória a Deus pela sua vida. Talvez você estava frio, desconectado, e essa posição novamente vai demonstrar arrependimento, vai demonstrar um posicionamento de desejo, de sede, de busca, de temor ao Senhor. Essa é a tua oportunidade, porque salvação já está disponível. Isso aí, podem vir. Venha como quem é convicto de uma decisão que você precisa fazer de uma vez por todas, se firmando na palavra, no evangelho, nessa proposta de uma vida que faz sentido, a única vida que faz sentido viver. Amém. Queria que alguns líderes pudessem de fato orar por eles. Vai orando por eles, quem for chegando. E o convite está aberto. Nunca fez Jesus seu Salvador ou estava afastado? Essa é a grande oportunidade. Dia 5 de abril de 2025. Oh, aleluia. Esse convite está aberto para você, está aberto. Se você quiser, pode vir. Transformação. A sua postura de vir aqui na frente deve demonstrar convicção do que você quer, porque o evangelho é entrega, o evangelho é renúncia, o evangelho é arrependimento. Mas fica tranquilo que tem graça, tem favor. Oh, aleluia, tem capacidade do alto para viver essa proposta de uma vida nele, para ele, porque dele, por meio dele, para ele. Glória a Deus, glória a Deus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, não vão se perder nas coisas desse mundo, não vão se permitir ser moldados pela mentalidade desse mundo, mas serão transformados, Pai.
Oh, por essa postura de arrependimento, de entrega, de temor, de convicção, de decisão. De decisão. Glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ei, meu irmão, tem salvação nesse lugar nessa noite. Tem restauração sendo disponibilizada aqui nesse momento. Tem misericórdia, graça, favor fluindo. Como pode, João, numa mensagem como essa de confronto, ter tantas pessoas se reconciliando com Deus? Ei, isso é evangelho. Isso é evangelho. A gente não precisa suavizar a mensagem é essa. A mensagem sempre foi e sempre será essa. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Amém. Vamos finalizando a oração por eles agora. E todo mundo que veio aqui na frente, cadê os nossos conselheiros? Quem são os nossos conselheiros? Tá aqui, né? Tem uma sala? Cabe esse povo? Vai caber, né? Pronto, todo mundo que veio aqui na frente, segue essa irmã aqui. Por favor, vocês vão sair aqui para o meu lado esquerdo. Segue esse rapaz aqui grande, ó. Tá acenando. Todo mundo que veio à frente. Eu sei que talvez você já fez essa oração um dia e veio se reconciliar. Tudo bem, mas vai lá, escuta a instrução que eles têm para você. Escuta as palavras que eles vão trazer. Amém. Glória a Deus. Vai levantando eles para aproveitar essa oportunidade de receber algumas instruções específicas nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Você pode dar um grande glória a Deus nesse momento, meu irmão. Aleluia. Eu acho que você não entendeu o que está acontecendo. Pessoas tiveram seu destino eterno alterados agora. Amém. Você pode dar um glória a Deus nesse momento, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, dia 24 de julho a gente se encontra. Sabe, se daqui até o JPN você conservar no teu coração essa decisão de viver uma vida de santidade, de temor ao Senhor, de arrependimento, de se lavar constantemente, você vai viver um JPN que vai transformar a sua vida. Porque a gente vai se encontrar lá num ambiente de temor, de consagração, de reverência. E nesse ambiente a manifestação de Deus ela vai ser palpável. Amém? Deus te abençoe na prática dessa palavra, irmãos. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigado por atender essa convocação. E dia 24 a 27 de julho a gente vai estar junto. Líderes, muito obrigado, né? A gente está junto. Eu vou sair daquele grupo, mas a gente está junto. Temos as nossas reuniões mensais. Temos muita coisa que a coordenação vai trabalhar para alcançar a vida de vocês. E conta comigo naquilo que vocês precisarem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Você foi abençoado, amado, essa noite? Amém, glória a Deus.